Fala galera, tô de volta. Prometemos, hein? Vai ter mais vídeo e hoje com um assunto um pouquinho diferente, um jeito um pouquinho diferente do que a gente estava vindo fazendo aqui no YouTube para vocês. Bom, eu acompanho bastante as mídias sociais do Patriotas, que a gente vai cuidando, respondendo a galera, e eu vejo um assunto recorrente ali entre os torcedores, que é a situação do receiver Mohamed Sanu. Lembrando, ele veio o ano passado para os Patriots com uma troca para o Falcons, onde a gente deu uma escolha de segunda rodada para pegar o jogador. Na época, o jogador tinha 30 anos de idade, ou seja, nessa temporada 2020, ele vai ter 31. Sim, antes de qualquer coisa, eu também acho que foi caro e eu não concordo com o valor pago por ele. Mas foi feito, ele é jogador de New England e a gente tem que agora tentar achar um jeito de fazer ele render dentro de campo. E é esse o meu vídeo hoje. 3 motivos do porquê que eu ainda acredito no Mohamed Sanu e eu ainda acho que ele tem como virar um jogador melhor do que ele foi em 2019 pra gente. Motivo 1, ele jogou de forma limitada. Bom, vamos lembrar, ele chegou na semana 8 e onde ele foi usado de um jeito bem simples, bem tranquilo, bem da forma que o Bill Belichick faz com jogadores que chegam no meio da temporada, participou de alguns snaps, participou de coisas mais simples e terminou aquele jogo com 23 jardas, bem normalzinho. Na semana 9 foi o melhor jogo dele. Ele teve 10 recepções para 81 jardas e 1 touchdown. Ou seja, já tinha passado a primeira semana de adaptação, conseguiu entregar um jogo mais dentro do que a gente esperava. Na semana 10, ele vai e lesiona o tornozelo. Teve um problema em campo e se lesionou e ficou um jogo fora na semana 11. Na semana 12, ele volta, só que claramente, não claramente porque muita gente não está levando isso em consideração, mas dava para perceber e agora a gente já sabe que é oficial que ele não conseguiu se recuperar em uma semana só dessa lesão que ele teve no tornozelo. Jogou o resto da temporada toda limitado, tanto que nessa off-season ele fez uma operação para corrigir problemas ali e está se recuperando. Ou seja, esse é o meu primeiro motivo. A gente ainda não viu o Mohamed Sanu jogando saudável por New England. A gente viu ele uma semana. Se você pegar a primeira semana dele, que era de adaptação, a segunda semana, a semana normal, que ele conseguiu jogar, e depois dali teve lesão e teve problema. Então a gente ainda não sabe, a gente viu uma semana só, onde ele entregou um jogo dentro do que se espera. Óbvio que pode se esperar um pouco mais, pode se esperar um pouco menos, mas o jogo da semana 9 não foi horrível. E foi o único jogo até agora em New England que ele conseguiu jogar sem lesão alguma. Então esse é o primeiro motivo. A gente ainda não viu o Mohamed Sanu saudável jogando em sequência para os Patriots. Motivo número 2. Aí que tá uma questão que é como que o Brady e o ataque dos Patriots funcionavam até 2019. É normal já é conhecido que muitos receivers vieram para New England e não conseguiram jogar. O sistema que eles faziam ali, a forma que eles faziam de combinar a jogada, de trocar a rota, de fazer as coisas acontecerem, sempre foi muito complicado e muito complexo. Isso já é mais do que conhecido. Então, essa é uma questão. O Sanu não teve muito tempo. Normalmente o jogador, quando chega no meio da temporada, não consegue se adaptar e ele vai conseguir render lá no segundo ano, que é o caso do Sanu. Mas fora isso, fora essa complexidade do ataque, tem a questão da forma que o Brady trabalhava ou trabalha com os wide receivers e os jogadores do ataque. O Brady tem essa questão que ele mesmo já falou, que muitas vezes ele não confia muito no jogador, quando ele não confia muito ele não lança a bola, que ele precisa de um tempo com o cara, tanto que tinha os famosos treinos separados, depois que acontecia o treino, o Brady ia fazer um treino separado com o cara. Como a gente gosta de brincar no podcast Patriotas, o Brady precisa primeiro sair para jantar, tomar um vinho, comer uma coisa, para depois dar um beijo. A analogia é bem isso do que ele fazia com os wide receivers. Então, como que você quer que o Sanu, que chegou, teve uma semana de adaptação, 2, depois teve lesão, que perdeu treinos e nunca conseguiu estar 100% saudável para render isso tudo que o Brady queria, como que você garante que o Sanu não entrou nessa zona de que não confio do Brady e que não vou trabalhar muito com ele, sabe? Essa questão assim, um pouquinho complicada, não dá para garantir nada. Ao contrário disso, para 2020, eu espero que, com o Stidham, eu espero o ataque dos Patriots um pouco diferente.
Acho que o Josh McDaniels vai desistir, não é nem desistir, mas vai mudar um pouco esse estilo complexo do ataque e ir para uma coisa mais simples, para rotas mais simples, uma leitura mais simples, sem muita modificação, porque afinal de contas ele está com um quarterback novo, com wide receivers, na maioria novos no time, e a era Brady acabou. Então imagino que eles vão fazer uma coisa mais simples. Isso pode beneficiar bastante o Mohamed Sanu na hora dele conseguir se envolver com esse ataque e com o novo quarterback do Steelers. Motivo número 3, e para mim é o mais importante de todos, a forma de como utilizaram o Mohamed Sanu nos Patriots até agora. O Sanu foi conhecido, ele nunca foi wide receiver 1, apesar de boas temporadas, ele nunca foi wide receiver 1, e ele sempre teve melhor produção nos times dele quando ele atuava como slot. Para quem não sabe, normalmente um ataque tem 3 receivers em campo, tem os 2 das pontas e aquele que joga mais para dentro. Ele não chega a ser um tight end, ele não sai do lado da linha ofensiva, mas ele sai entre a linha ofensiva ou entre o tight end e o receiver ali, naquele meinho na distância, ali na média da distância. Esse é o slot. É a posição de slot. E o Mohamed Sanu sempre funcionou mais nesse posicionamento. O que aconteceu? Nos Patriots, o Belichick não usou tanto ele dessa forma. O Belichick quis usar ele mais nas pontas. E não dá para você pegar... Eu fiz uma analogia no podcast que eu quero trazer para cá. É a mesma coisa que você contratar um cara que trabalha com metal e pôr ele para trabalhar com madeira. Ele sabe cortar, ele sabe medir, ele sabe fazer a maioria das ferramentas, mas o material é diferente. Então não adianta você achar que ele vai conseguir produzir de primeira do jeito que ele produzia com o metal. E é muito com o que aconteceu com o Mohamed Sanu. Para vocês terem uma noção, ele teve 278 snaps jogando nas pontas e 146 como slot. É basicamente metade dos snaps que ele teve, ele atuou na posição que ele melhor entrega. Então, eu espero muito do Bill Belichick usar isso, e também Josh McDaniels, usar o Mohamed Sanu mais dentro do que ele produz melhor. Eu acho muito complicado você pedir para o jogador fazer um negócio diferente, um negócio fora do que ele gosta, do que ele se sente mais confortável. Ou seja, vamos pegar do porquê, agora para a gente fazer um resumo do porquê que eu ainda acredito no Mohamed Sanu nos Patriots. Se ele não estiver lesionado, estiver conseguindo entregar sem jogar limitado, com um ataque mais simples, onde não seja tão complexo, não seja tão difícil de se adaptar, com mais tempo de adaptação, mais tempo jogando com os caras e atuando mais na posição que ele está acostumado, a gente ainda pode ver o Mohamed Sanu funcionar no New England Patriots. Enquanto isso não acontecer, eu não quero descartar o jogador. Por mais que, de novo, sim, foi caro pra caramba essa segunda rodada nele. Ele teria que produzir muito. Mas ela aconteceu. A gente tem que viver daí pra frente. Daí pra frente, falta ainda a gente ver essas variáveis, essas coisas se juntarem pra gente realmente falar que o Mohamed Sanu presta ou não pro New England Patriots. O que você acha disso? Põe aí nos comentários. Abraço.